Eu tinha sugerido que vocês fizessem um exercício para já ir entendendo, interagindo com a conexão, né? A integração das casas, dos signos e dos planetas. Eu queria entender se vocês tiveram dificuldade, quem fez, né? Quem fez, se teve dificuldade, quem não fez, eu vou pedir para fazer, porque vocês também têm que, né, se esforçar um pouquinho com o aprendizado, tá? Até agora a gente estava no básico. A partir de hoje a gente vai entrar num nível intermediário. Então a coisa vai ficar mais complexa. Então eu preciso compreender se vocês Bru, conseguiram usar o raciocínio lógico de vocês para fazer a conexão. Na casa, a casa um fala disso, nessa casa eu tenho esses signos, e nessa casa eu tenho esses planetas. O que que o signo está falando? O que que o planeta está falando? O que que a casa está falando? O que que juntando tudo isso eu consigo compreender da minha vida? É isso que eu queria que vocês tivessem, eu gostaria que vocês tivessem chegado nesse ponto, né? Uma vez que eu analiso essas três situações em conjunto, o que que isso quer dizer na minha vida, para minha vida? Que tipo de dicas o mapa quer trazer para mim? Pode falar, Gi? pronto. É para a gente fazer os rabiscos dos entendimentos das casas, Por exemplo, aqui, se o Marco me dos... permitir, eu posso usar o exemplo dele que ele me mandou por e-mail. Posso Pode, usar, pode Marco, sim, para mostrar para Bruno. o Pode. pessoal? Eu vou aqui, signos dentro eu vou aqui daquele mapazinho que você pediu para. isso, eu vou aqui compartilhar para vocês conseguirem entender. Aqui, esse é o do Marco, tá? Então, olha só, vocês estão vendo? Estão conseguindo enxergar? Ah, perfeito. Ele fez uma folha à parte, porque realmente eu pensei, não, são muitas informações para colocar naquela outra que já tem o mapa. Isso, olha aqui como é que ele fez, ó. Ele colocou assim, casa um. Ela começa com 24 graus e 58 minutos no signo de Libra. Esse é o mapa da astrologia tropical, tá? Aí ele viu que a casa um ela começa em Libra, mas ela também termina em Escorpião. Então, eu tenho a influência desses dois signos na casa um. E aí, o que que ele entendeu? O que que é a casa um? A casa um fala da nossa infância, da forma como a gente dá o primeiro passo na vida, né? Como que a gente aciona as coisas na nossa vida, como que a gente se expressa para o mundo, fala de características físicas. Então, vocês vão lá no material em PDF que eu dei nas aulas e vai falar, bom, o que que a casa um fala? A casa um fala disso, disso, disso e disso, tá? O que que Libra fala? Libra traz isso, isso, isso e isso. O que que o Escorpião traz? Escorpião traz isso, isso, isso e isso. Ótimo. O que que eu consigo juntar com tudo isso? Então, o que que ele escreveu aqui? Que ele cresceu ponderado, crescimento é casa um, então é a infância dele, como que ele se desenvolveu. Ponderado, ele usou aqui puxando Libra, que Libra é um signo que precisa da ponderação, pesar os prós e os contras, né? Só que ele tinha dificuldade para se decidir, que também é uma característica de Libra. Libra pesa muita coisa, pondera muita coisa, mas tem uma dificuldade grande de decidir. Sempre fica em cima do muro. E aí, o que que ele concluiu que ele precisa aprender? A usar o desejo e se jogar mais nas coisas, dar contrapartida, acreditar mais no potencial dele. O que que é acreditar mais no potencial? É escorpião. Escorpião é tudo ou nada. Escorpião se joga. Escorpião faz aquilo que acredita, aquilo que está desejando. Ele não fica guardando os sentimentos. Então, ele entendeu que ele precisa, como começa em Libra, Cama e Escorpião, em algum momento da vida dele, ele precisa parar de sair de cima do muro e de ponderar tantas coisas e arriscar um pouco mais, pagar para ver, né? E lidar de forma mais profunda com tudo isso. Sabe aquela história? Eu tenho um impulso, uma vontade de fazer algo. Ai, mas será que eu devo? Ai, mas será que eu vou? Ai, mas eu não sei. Isso é Libra.
Escorpião já fala: não, peraí, eu quero fazer, e mesmo não tendo certeza se vai dar certo lá na frente, eu vou arriscar. Se eu quebrar a cara, levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima. Porque escorpião lida com as frustrações, sabe compreender. Escorpião vai até o fundo do poço e depois se reergue. E Libra nem se joga no poço, fica pensando a vida inteira se vai ou se não vai. Então, a casa um dele, que é como ele se expressa, apesar dele se expressar de forma ponderada, muitas vezes ele acaba não tomando decisões. E o que ele precisa aprender é lidar com essas dúvidas internas dele e se jogar mais e pagar para ver naquilo que ele acredita de verdade, do que é bom para ele, do que não é bom para ele. Então, ele sentiu aqui, ó, e aí ele olhou o planeta. Que planeta ele tem na casa um? Ele tem Urano. Urano, ele fala de se libertar, de revolucionar, de fazer alguma mudança brusca, de inovar, de arriscar. Então, como está em Escorpião, em algum momento da vida dele, do Marco, ele vai dar uma viradinha de chave, que Urano é isso, virar a chavinha, né? E como está em Escorpião, de 8 vai para 80, então pode ser até uma mudança, uma transformação bem radical dele deixar de agir de uma forma meia boca, que é Libra, e passar a agir com uma convicção absurda, que é Escorpião. Então ele deixa de ser aquela pessoa mais ou menos meio termo, panos quentes, ele passa a ser aquela pessoa que enxerga e fala na cara o que pensa e o que sente. E aí vai fazer isso com todas as casas. Casa número 2. Aqui no caso do Marco, começou 27 graus e 1 minuto em Escorpião. E aqui 27 graus, como tá? Lembra? 3 graus perto dos 30. Então, 27, 28, 29 e 30. Ele recebe também a influência do signo posterior, que é Sagitário. Então, ele teve essa percepção, que eu expliquei isso para vocês na aula. Quem aí não lembra, eu sugiro que resgate, assista de novo os vídeos todos. Quando a casa ela começa no finalzinho de um signo, ou no comecinho de um signo, você sempre tem que olhar ou o signo anterior ou o signo posterior também. E aí foi isso que ele observou. O meu escorpião, a casa 2 começou no finalzinho de escorpião, então ele já pega a influência de Sagitário também. E o que que é a casa 2? Casa do dinheiro, casa de como eu ganho meu dinheiro, principalmente. Mas vocês vão ver lá todas as características na tabelinha, lá no exemplinho das casas que eu dei na aula. E aí, o que que ele observou aqui? Que a casa 2 começa em Escorpião, termina em Sagitário, ou seja, apesar da cúspide da casa, que é aquele risquinho que separa as casas, já receber a influência também de Sagitário, que está no finalzinho do grau de Escorpião, ao longo da casa inteira, ele muda de signo, de Escorpião para Sagitário. Então, o que que ele percebe aqui? Escorpião é a necessidade de controlar tudo. Então, eu vejo o Marco controlando bastante o dinheiro dele. Teoricamente, ele deveria ser uma pessoa controlada com gastos. Isso não significa ser avarento e não gastar dinheiro, mas saber muito bem onde gasta e com o que gasta. Aí vai para Sagitário. Sagitário já é aquela coisa, ai, mas só ganhar dinheiro não me serve. Eu quero ganhar dinheiro, não vou ser hipócrita, mas tem que também estar vinculado a um propósito maior. Porque ganhar dinheiro só por ganhar, sem fundamento, sem objetivo, também não vai ser satisfatório só para mim. Eu não estou preocupado em só ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com um propósito maior. E aí, olhando o Escorpião e Sagitário, realmente ele deseja ter dinheiro, ele muitas vezes ele arrisca. Se fosse Virgem, poderia até ser um risco calculado. Como é Escorpião, já poderia ser um risco meio complicado. Vamos olhar aí o planeta que tem. Olha o que ele achou aqui. Ele tem Netuno dentro da casa 2. Então, esse risco, arriscar com dinheiro, pode ser um pouco fantasioso ou trazer enganos. Exemplo, uma pessoa me falou que se eu investir na bolsa de valores, eu vou ganhar uma grana violenta. Aí eu vou lá e eu arrisco, que é escorpião, eu me jogo. Só que, como tem Netuno, ele pode perder dinheiro, ele pode
ser iludido, ele pode ser enganado, tipo, comprei um curso que falaram que eu ia conseguir fazer de R$ 100 virar R$ 1.000 e não aconteceu nada, tipo, enganação. Então, essa coisa do arriscar de Escorpião, ele tem que ter um pouquinho de discernimento por conta de Netuno. Ai, tô com vontade, vou fazer. Não, peraí. Deixa eu ver se isso realmente é palpável. Deixa eu ver se isso realmente né? Ver para crer. Deixa eu testar primeiro, antes de me jogar de cabeça no investimento financeiro. Então, são essas as dicas que está trazendo aqui a casa 2 para ele. E no começo, talvez, da vida dele, realmente, ele sofreu alguns enganos por conta dessa situação de Netuno, mas depois, conforme ele vai amadurecendo, entrando na vida adulta, ele já, né, tem aqui essa conexão com um propósito maior. Só que aqui, Sagitário também, lembra aquele signo que atira a flecha para cima e não sabe onde vai cair. Ai, tá todo mundo comprando criptomoeda. Opa, vou comprar criptomoeda também. Se ferra com a criptomoeda por conta de Netuno. Então ele tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que ao mesmo tempo que ele controla bem os gastos dele, o grande problema é quando surge alguma ideia ou alguma sugestão de investimento financeiro ou de usar o dinheiro dele, e aí ele acaba fazendo as coisas sem olhar lá na frente. Porque Sagitário fala, olha lá na frente se vai trazer resultado. Então, são essas as coisas que ele tem que observar na casa 2 dele. Vocês estão compreendendo como que faz? Para mim, sim. Eu só não tinha tido essa, como é que eu disse, né? Eu até consigo entender em relação a alguns, o que, a verdade, o que que significa cada ponto, mas eu tinha ficado na dúvida se eu faria uma folha à parte quando eu tivesse tempo ou não, ou se eu ia colocando ali do lado no mapa. Mas para mim tá claro, só alguns pontos em relação a graus, às vezes ali para poder entender no mapa, que depois eu posso te perguntar à medida que eu for fazendo na semana. Sim. Agora tem uma pergunta que é desde o início, acho que eu nunca perguntei, que eu achei relevante que ele colocou no papel ali. A gente sempre vai ter uma casa iniciando e terminando em algum signo? É padrão. Sim, eu vou mostrar aqui um mapa. Vamos. Aqui tem 12 casas. Toda casa tem dois risquinhos, o risquinho do começo e o risquinho do fim. O risquinho do fim da casa 1 é o começo do risquinho da casa 2. O fim da casa 2 é o começo da casa 3. O fim da casa 3 é o começo da casa 4. O fim da casa 4 é o começo da casa 5, certo? E dentro desse quadradinho aqui, vamos achar qual quadradinho, sei lá, né? Isso aqui não é um quadrado, mas vamos imaginar que é um quadrado. Dentro desse espaço aqui da casa 1, eu vou ter obrigatoriamente signo. Às vezes só um, às vezes dois. Deixa eu ver aqui um que eu só pegue. Eu aqui no meu caso, ó, todas as minhas casas, ela pegam dois signos, ó. A casa 1 pega Escorpião e depois Sagitário, a casa 2 pega Sagitário e depois um pouco de Capricórnio. A 3 pega bastante de Capricórnio, só no finzinho aqui pega o comecinho de Aquário. A casa 4 pega tudo Aquário, só o finzinho aqui um pouquinho de Peixes. A casa 5, ó, Peixes e um pouco de Áries. A casa 6, Áries e Touro, já tá um pouco mais dividido. Ó, que a casa 7 é metade e metade, tá vendo? Praticamente. Começa com Touro, termina com Gêmeos. E assim vai. Então, obrigatoriamente, todas as casas vai ter pelo menos um signo, de 1 a 2 signos. Agora, dentro de cada casa, não necessariamente vão ter planetas, que nem, ó, minha casa 3 está vazia, não tem planeta nenhum. Minha casa 4 está vazia, não tem planeta nenhum. Minha casa 8 está vazia. Vou pegar aqui o meu outro mapa, ó, do Astro App. Esse é o mapa do Astro App. Ó, minha casa 8 aqui, ó, só tem um signo, que aqui no Astro App eu estou considerando as casas desiguais, que é o método de Polish e Wendel que eu mostrei para vocês lá em algum momento nas aulas. Então, a minha casa 1 aqui, ó, pegou Libra, pegou Escorpião e pegou um pouquinho do Filco. Deixa eu aumentar um pouco. Olha só, pegou 3 signos, ó, pegou alguns graus do Filco. A minha casa 2 pegou Fiuco e Sagitário, ó, pegou 2 signos. A casa 3, Sagitário e Escorpião. A casa 4,
Desculpa, Sagitário e Capricórnio. A casa 4, Capricórnio e Aquário. A casa 5, Aquário e Peixes. E assim por diante. Só que olha aqui a casa 8. A casa 8, como ela é sempre pequenininha, porque ela reflete o signo de Escorpião, que só fica acho que 7 ou 8 dias na linha da eclíptica, ela é toda em Touro. O que que a casa 8 fala? Dos inimigos ocultos. Então eu tenho inimigos, eu tenho pessoas que não gostam da minha forma de expressar os meus princípios. Aqui, como está em Touro, Touro é o signo dos valores, é o signo dos princípios, é o signo também do ganhar dinheiro. Então tem gente que não gosta daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo como correto para minha vida. Mas não me falam nada, esconde isso de mim. Ou seja, pela minha frente dá risada, ai, como você é legal, como você é inteligente, como você sabe das coisas, e por trás fala, nossa, que sem noção essa garota. Aqui a casa 8 é a casa do sexo. Aqui tem touro. Para mim tem que ter. Touro é a expressão dos 5 sentidos. Então tem que mexer com os sentidos para o sexo ser bom para mim. Outra coisa aqui, touro, tem que levar para jantar antes. Tem que levar para comer alguma coisa antes. Não adianta já levar direto para um motel. Tem que levar para jantar. Tem que ter uma coisa aqui de comida junto, né? Não é só papum. Tem que ter todo um, como é que fala? Tem que criar um script aqui para poder, né, me encantar, digamos assim, tá? E aí vocês vão vendo, ó, aqui só essa casa que tá com um signo só. O resto tá tudo dividido em dois. Bruna, mas já que a gente está nesse ponto, que eu acho interessante também, que eu ainda vou fazer o meu, essas todas numerações, por exemplo, ali na casa 13 que você estava, Ah, peraí, deixa eu voltar, então, já que, peraí, que aí você... volta a ler, eu acho um exemplo bacana. Não sei se é isso que a gente vai começar a ver em relação a cálculo ou não, mas, por exemplo, essa tua casa 13 é um bom exemplo, assim, tem várias numerações, 18, 30, 2, 46, 28, 7. Isso são os graus que têm relações, tipo planetas, Isso, que nem aqui, ó. Aqui é o Plutão, planeta certo? Plutão. E aqui é os graus exatos que Plutão tá dentro desse signo. Ah, Então, esse entendi, signo é entendi. o Virgem, signo de Virgem, ó, Virgem, Libra, Escorpião ou Fio. Então, aqui a gente está em Libra, em Virgem. Então, minha Uhum. casa 13, ela começa em Virgem, ela termina em Libra. Dentro de Virgem, na minha casa 13, eu tenho dois planetas, né? Planetas, modo de falar que a gente já explicou que para astrologia tudo é considerado planeta, apesar de às vezes não ser um planeta de verdade, né? Então, aqui tem Plutão. Plutão está a 18 graus e 28 minutos dentro de Virgem. Como ele está 18 graus, ele só pega a influência de Virgem. Aqui é a cabeça do dragão, ou o nó do norte. Ele está a 30 graus e 46 minutos do signo de Virgem. Aí você vai falar, nossa, Bruna, mas 30 não é aquela coisa que eu considero o signo anterior e ou o signo posterior? Aqui a gente está falando da astrologia eclíptica. E tá vendo que aqui ele está bem no meio? Porque Virgem tem 44 dias. Ele está no 30º grau. Então tem mais 14 ainda pela frente, são 44 dias, 44 graus. Então, nesse caso aqui, apesar dele estar a 30 graus, ele não está interagindo com Libra. Ele está bem aqui no meio de Virgem, então também só afeta em Virgem. Agora, o meu Urano. Meu Urano, ele está a 2 graus de Libra. Então, ele já está aqui nesse comecinho. Lembra que eu falei para vocês? 3 graus pega um pouco da influência do signo anterior? Então, aqui, o Urano, apesar dele estar em Libra, ele puxa um pouquinho da energia de Virgem. E o que é bom, porque o meu Urano, ele tem dois signos que são ponderados. Porque se meu Urano tivesse, por exemplo, em Escorpião, nossa, eu ia ser uma bomba atômica. Como o meu Urano, que é um signo já meio radical, ele está em Libra, que pondera, né? E está em Virgem, que analisa, eu consigo conter um pouco esse Urano dentro de mim. Mas ele está na casa 13. O que que a casa 13 significa?
É o inconsciente, é o mundo espiritual, é a minha conexão, com algo, né, com o resto do iceberg, que a gente só vê a pontinha, né, que está lá nas profundezas. Então eu vejo que eu tenho ideias, de quebra de paradigmas, ideias inovadoras, só que eu sei ponderar muito bem e como eu tenho Virgem, que é um signo analítico, e Libra, que é um signo que pondera antes de falar, apesar de eu ter ideias super inovadoras e diferentes, primeiro eu vou pesquisar, que é Virgem, para depois eu começar a interagir com o público, que é Libra, que tem a ver. A astrologia eclíptica é uma posição da astrologia que eu defendo, que 99,9% dos astrólogos não aceita. E aí o que que eu fiz? Eu só falei: "Ah, a astrologia eclíptica é melhor que a tropical". Não, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui entender, para depois ensinar, para depois explicar, entende? Então é isso que você tem que fazer. A gente vai começar agora, como eu falei, agora a gente vai entrar no nível intermediário. A gente vai começar a avaliar esses números que estão aqui. Por enquanto, eu só pedi para vocês ver casa, ver signo e ver planeta. Planeta, se ele estava dentro aqui da casa, quais planetas estavam dentro das casas e quais planetas estavam, né, vinculados aos signos. Agora a gente vai entrar no detalhe. O detalhe é olhar, o que que é esse 18 graus aqui, tá? Esse 18 graus, tem mais algum que tem 18 graus? Ó, esse 30, esse é 2, esse é 10, esse é 8, esse é 11, esse é 13, esse é 17. Opa! Aqui Plutão tem 18 e aqui o meu Vênus tem 17. Eles têm quase a mesma quantidade de graus, ó, 18 e 17, diferença de 1 grau. Quantos graus daqui até aqui? Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15. Aí eu vou falar: "Opa, tem 150 graus aqui". Tem mais de acho que tem um pouco mais de 150, porque tá vendo, ele tá quase no um oposto do outro, são 180 graus praticamente, tá fazendo oposição. Aí eu vou olhar, o que que é oposição? É uma coisa favorável ou desfavorável? Putz, é desfavorável, né, não é tão legal. Então o que que significa? Que eu analiso de forma profunda as minhas relações e a minha forma de interagir com o meu lado feminino, que eu analiso de forma profunda os meus relacionamentos, que às vezes eu tenho dificuldade de aprofundar relacionamento por conta de crítica ou por conta de ilusões, porque o meu Vênus está em peixes. Então minhas relações amorosas geralmente são fantasiosas ou ilusórias. E eu tenho um conflito com Plutão, porque eu exijo demais ou eu quero aprofundar e as coisas não se aprofundam, por isso que está em oposição. Ou seja, eu quero ter um relacionamento? Quero, mas muitas vezes eu fantasio e projeto no parceiro as minhas idealizações. E aí eu entro em conflito. Por quê? Porque eu quero uma relação profunda, eu quero tudo ou nada, eu quero algo para valer. Eu não quero sexo casual, eu não quero uma coisa sem compromisso. E aí isso gera um problema, isso gera uma crítica, isso gera uma situação onde eu analiso e vejo que a coisa não vai concluir, e aí acabo terminando. Porque lembra que Plutão também é desapegar? Se eu percebo que a pessoa não está correspondendo às minhas fantasias e às minhas expectativas, ou se eu percebo que a pessoa não está aprofundando um relacionamento comigo, eu não tenho o menor problema em cortar a pessoa. Vou sofrer? Vou. Que meu Vênus está em peixes, sofrência do caramba. Mas eu também sei cortar o mal pela raiz, mesmo que me doa bastante. Então a gente vai começar a fazer isso na aula de hoje.